Olá pessoal, hoje estou aqui mais uma sexta-feira para contar uma história de terror para vocês. Espero que vocês gostem, curtam, gente. E também, desde já agradeço a todos vocês que estão canal, vocês que acompanham o canal de coração, minha gente, ó. Agradeço a meu esposo aqui, tá certo? Receba um forte abraço da gente. E ele agora vai contar essa história. Espero que vocês gostem e curtam. E deixem seus comentários também, viu, gente? Ficarei feliz se meu esposo saber o que vocês estão achando aí dos nossos vídeos, tá bom? Amor, pode contar. Ó pessoal, é mais uma história de arrepilante, viu? Esse que eu tenho para contar hoje. A história é o seguinte, pessoal. Um jovem rapaz, ele era motorista de uma usina, que é no estado de Pernambuco. Ele trabalhava na usina já há alguns anos. E a rotina dele de todo dia, ao amanhecer do dia, de 3h30 para 4 da manhã, ele levava os boias frias, os cortadores de cana, para ir para o seu trabalho, todos os dias. Iam com ele de 15 a 20 boias frias, que são cortadores de cana de açúcar. E ele era um cara que ele não acreditava em nada de assombração, de coisas sobrenaturais. Ele não tinha, assim, o pessoal falava para ele que amigos dele que diziam que viam coisas assim, e ele ficava debochando, né? Isso aí é imaginação de vocês, isso aí não existe não, isso é a cabeça de vocês, isso não existe não. Eu mesmo não acredito. Ele particularmente ele falava, né? Que não acreditava nessas coisas. Ele era um motorista. Pessoal, o que esse cara passou e os demais que estavam com ele foi uma coisa arrepilante que jamais ele imaginaria que ele e os demais que ia presenciar uma coisa tão arrepilante. E eles passaram. Não foi só ele, quem ia também com ele no ônibus. Nesse dia que aconteceu isso aí, infelizmente ia alguns, não ia a quantidade que de todo dia de 15 a 20, ia de 8 a 10 pessoas com ele. Isso era por volta de 3h30 para 4 da manhã. Eles faziam o mesmo percurso de sempre. Ele ia buscar os trabalhadores que ficavam aguardando na beira em casa, ficava não tão perto da usina. Ele tinha que buscar esse passageiro todos os dias de ônibus. Aí isso é todo trajeto, todo dia. E buscar os passageiros e depois levar para suas casas. E um certo dia, ele, as mesmas rotinas de sempre. Um foi de 3h30 para 4 da manhã, ele foi passando na casa de cada um para ir para o trabalho. Pessoal, o que aconteceu? Olha, aí ele já tinha pego todos os passageiros e com ele indo para mim. Mais ou menos chegando na metade do caminho, só era cana de um lado, cana do outro. Era um fio para o trabalho dele habitual todo dia. E ele focado na estrada como sempre. Do nada, pessoal, um gato preto surgiu na frente do ônibus. Do nada. Ele não pôde o que fazer. Fez de tudo para não passar por cima. Quando tirou do lado, percebeu que tinha acertado assim mesmo. Tinha acertado o gato. Gato preto grande. Ele foi, quando passou aqui uns 8, 10 metros na frente, parou o ônibus e ficou muito nervoso, né, por ter atropelado o animal, né? Quando ele olhou, desceu do ônibus, realmente estava lá o gato. Olha só, pessoal, isso é uma história macabra, viu? Tava o gato lá, agonizando, gemidos. E ele foi com todo cuidado, pegou aqui o gato, ficou muito nervoso, porque ele gostava muito do animal, por ter acidentado aquele. Eita, ele era no meio do nada.
Não tinha nem como, na hora de ter algum socorro, que onde eles estavam, não tinha longe da cidade para socorrer aquele animal. E o animal estava miando de tanta dor por ter passado por cima que ele percebeu que por cima de uma das pernas. Pegando a parte coxa sobre coxa, né? Ele foi, pessoal. Nossa Senhora, é de piar. Foi, entrou no ônibus e nos fundos do ônibus, na última protona, cadeira, né? Não sei. Ele foi e colocou o gato. E por ter mais com ele foi seguiu viagem. Olha, pessoal. E escutando os miados do gato, gemendo de dor. Com o passar do tempo, pessoal, não muito tempo, aquele miado não foi mais miado, já foi dando lugar a gemidos. O pessoal é de arrepiar, hein? Gemidos. E aquela ele foi aumentando, já não era mais um miado, eram gemidos. Jesus, que coisa horrível. E o pessoal dentro do ônibus, os que iam com ele, olhava assim para trás assustado e pensando que tinha algo errado, que não era mais miado de um gato. Não era miados, era gemidos. Coisa horrível. Pessoal, quando o pessoal pelo retrovisor, que o ônibus tinha aquelas lanterninhas, né? Que dentro do ônibus era todo iluminado. Que ele olhou pelo retrovisor, pessoal. No lugar que ele colocou o gato, não era mais o gato que estava sentado. Era uma velha. Maria, coisa horrível. Uma velha com vestido preto, longo, cabelos enormes, brancos, batendo no ombro. Ele ficou pasmo. Com certeza, não? Meu Deus do céu. Cadê o gato que eu coloquei naquela protona? E ali tem essa senhora. Eu não vi essa senhora entrar. Eu não parei para ninguém. Eu não parei para ninguém subir no ônibus. E essa mulher, essa senhora, ela se ajuda de onde? E quem estava dentro do ônibus com ele ficou perplexo, todos. Que meu Deus do céu. Quando ele parou o ônibus, que chegou até ela, disse: por que você passou por cima de mim? Jesus amado, que medo. O que foi que eu fiz para você ter passado por cima de mim? Você quebrou a minha perna. Ele ficou sem entender nada. Como aquilo era possível, que ele atropelou um gato. Já não era mais um gato, era aquela senhora. Um aspecto de uma bruxa, verrugas enormes no rosto, um aspecto horrível, os olhos profundos. Era uma coisa, unhas de todos os tamanhos nas mãos. Ah, que coisa horrível, meu Deus. Ele ficou sem nem o que falar. Ele foi e voltou. Não sabe o que falar, né? E todos que estavam com ele ficaram: meu Deus do céu, o que é isso aqui? Ele foi, as mãos trêmulas, já que já não estava mais. E ela estava mancando da perna. Estava manca. Ela não estava podendo nem mexer a perna, justamente quando ele passou o carrocinho. Um pouco na frente, ela gritou: pare que eu vou ficar aí. Pessoal, meu Deus. Essa velha, quando desceu do ônibus, ela já não estava mancando mais. Estava como não tinha acontecido, não tinha sofrido um arranhão. Jesus, ama que todo mundo ficou de boca aberta no ônibus, olhando ela seguindo o caminho. Ela estava andando 100% normal, como não tinha acontecido nada com ela. Jesus. Do nada, essa velha sumiu dentro desse canavial e todos ficaram. Sumiu, do nada, como uma miragem. Sumiu. E ficaram assim, um olhando para o outro assim. E eu. O que foi que aconteceu aqui, pessoal? Vocês viram isso aqui? Não, não estamos. Todo mundo que presenciou o que aconteceu. Quem era essa mulher que. Isso eu atropelei um gato. Não foi uma pessoa.
E de repente tá essa mulher aqui sentada, retornando, pessoal, o gato era a senhora. Meu Deus do céu. Ó, pessoal, Coisa desse horrível. dia pra cá, esse cara pediu demissão do trabalho dele, que ele não teve mais coragem de dirigir esse ônibus, não ia trabalhar durante essas horas mais não. Ele pediu demissão da usina e arranjou outro trabalho durante o dia, e à noite eu não trabalho mais não. E desse dia pra cá ele nunca mais duvidou quando pessoas contavam casos que via ele, miragens, Assombração, né? assombrações, essas coisas. Ele realmente parava para ouvir e não debochava mais, que ele presenciou um fato tão horrível desse aí. Que isso aí foi um exemplo, que ele não acreditava. E Que exemplo, desse dia para cá ele passou a acreditar. Que o que ele passou, ele mais e os demais que iam com ele, foi uma coisa sinistra, viu? Ó, pessoal, foi uma coisa de arrepiar. Realmente, é uma história bem... E aí, pessoal, isso foi um fato real que aconteceu há muitos anos aqui numa usina aqui no estado de Pernambuco. No momento eu esqueci até o nome da usina. E foi mais uma história que contei hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. De hoje, se Deus quiser, estou com outra para contar a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma ótima fim de semana e um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu, obrigado mesmo. Pois é, pessoal, essa história serve de exemplo para mim e para vocês, para ouvir aí do outro lado. A gente não pode duvidar das coisas, né? Porque a gente sabe que tem esse lado positivo e negativo. Então a gente é melhor não duvidar. Se você não quiser, assim, vamos dizer, escutar ou assim não querer acreditar, o problema é seu. Mas não deve duvidar e nem debochar, tá certo, gente? E mais uma vez reforçando, gente. Não, antes disso, deixando um forte abraço para vocês mais uma vez aí, vocês seguidores, especialmente a vocês, tá certo, gente? E também já um ótimo fim de semana para vocês, abençoado, cheio de paz e muita alegria, tá certo? E mais uma vez, gente, não se esqueça, gente, de sempre estar assistindo os vídeos até o final, porque isso aí reforça o canal e a gente pode dar continuidade aqui nos nossos vídeos para mostrar histórias bacanas para vocês e outros conteúdos também, tá certo? E mais uma vez reforçando, me chama Roseli Rocha, gente, se inscreva no YouTube, compartilhe, dê o like, ative o sininho para tiver novas notificações do YouTube ajudar. E beijo, tchau, tchau, valeu, fique com Deus, até a próxima, gente. Valeu, pessoal, até a próxima e muito obrigado pela atenção de vocês todos. Fiquem com Deus e um ótimo fim de semana para todos, viu? Valeu. Um abração para vocês todos. Tchau.